Bem, pessoal, agradeço muito a presença de vocês, algumas mudanças de última hora, aí, principalmente com relação à sala, um pouco do horário, mas a ideia desse painel é discutir um tema super interessante, né? Estou aqui como mediador, então, ao contrário do que eu faço normalmente, a maioria me conhece aqui, vou dosar bastante o volume das minhas intervenções, né, para não ficar cansativo. Olha só, o mediador titular está lá, ó, o Igor Jesus está ali e deixou o Tiquinho Soares aqui no meio, mas não tem problema. E uma mesa sensacional. Vocês não vão ter um painel tão intimista com a qualidade de debatedores que a gente tem aqui, né? Dr. Nelson Teich, né, oncologista, ex-ministro da Saúde, estudioso do tema do acesso, não só dentro da oncologia, mas inclusive dentro da oncologia. Dr. Roberto Gil, que lidera o nosso INCA já há bastante tempo, outro craque no tema, né? Já participamos de algumas conversas, né, Dr. Roberto? Rafael Fortes, prazer conhecê-lo, está aqui representando a Takeda. De que área, Rafael, perdão? Especificamente da área de oncologia, então temos representante da indústria aqui, e a doutora Caterine Moura, lidera a Abrale, TJCC e inúmeras outras iniciativas focadas em acesso. Eu estava olhando o tema aqui, e a gente, às vezes, como fala de política nacional do câncer, né, tem que tomar esse cuidado. Eu digo, a gente até teve no evento do TJCC comentando sobre isso, né? A política nacional do câncer, assim como outros megatemas, né, assim como LGPD, assim como inteligência artificial, você corre sempre o risco de ficar numa coisa uma superfície muito elevada e não conseguir entrar nos temas de forma mais adensada, até porque é um mundo, tem muita coisa ali dentro, né? E eu acho que foi inteligente a proposta do tema, né, que é focada em desafio do acesso a novas tecnologias incorporadas no SUS. Então, eu não sei se foi por design ou ficou perdido ali no texto, né? Então, acho que a ideia de fazer esse debate desse tema, obviamente, a gente pode abrir para abordar outros tópicos também, talvez seja discutir menos processo de avaliação de tecnologia em saúde propriamente dito, e muito mais como fazer chegar na ponta as tecnologias já incorporadas, né? Que são desafios. Às vezes as pessoas tratam como a mesma coisa, são desafios diferentes. Uma coisa é o desafio de fazer uma boa avaliação de tecnologia em saúde para decidir o que a gente vai incorporar no sistema. O outro é, uma vez incorporado, como é que eu transformo aquela incorporação em cuidado efetivo na ponta. E aí vou passar a bola aqui para a gente fazer uma primeira rodada e depois aproveitamos de novo, que estamos num painel mais intimista, vai ser bacana poder ter uma troca com vocês também. Doutor Nelson, ministro, o que você acha que é o desafio? Por que, ao fazer aquela provocação, normalmente eu sou o alvo das provocações, né? Por que a tecnologia incorporada não chega na ponta? Alô. É interessante porque eu ajudei o Legislativo na criação da lei, né? E aí, às vezes, eu vou falar, aí a pessoa pergunta, o que você acha que a lei vai mudar? Eu falei, nada. Nada. A lei não muda nada. O que muda é o que a gente vai fazer com a lei, né? Então, hoje, a grande discussão que a gente tem é como fazer a lei existir na prática. Você vê, as portarias ainda não saíram, é tudo bastante difícil, né? Tem muita negociação, Então, a gente precisa mudar a forma como a gente trabalha. Se a gente vai conseguir fazer isso ou não é que é a grande pergunta, né? Porque o que a gente está fazendo hoje? Aí a gente, nesse processo da lei, a gente está tentando ajudar na implementação. E como é que é a implementação? O que a gente está fazendo? Trazendo um dado super detalhado de tudo que está ligado à oncologia. Então, a gente tem hoje financiamento, tem um braço de financiamento, a gente tem um levantamento de financiamento por município, então a gente consegue saber exatamente o que cada município está gastando em quê. Então, a gente tem isso no detalhe. E aí você começa a ver como esse país é desigual e diferente. Você tem lugares em que o gasto na atenção primária, na média e alta complexidade, é muito diferente de um lugar para o outro. E a gente trabalha também levando em consideração quais são as transferências do governo federal e do estado para os municípios.
analisa o que os municípios estão conseguindo entregar hoje, por exemplo, em relação ao Previne Brasil, que hoje não é mais um critério de repasse, mas a gente tem uma avaliação do poder de entrega que a gente tem. Então, eu sempre cito esse exemplo. O Previne são sete indicadores. Um deles é corpos citológicos. A gente não consegue colher, só se der, são três análises da gravidez, que é consulta, HIV e sífilis, e avaliação bucal, tem vacina, tem colher o corpo citológico, medir pressão e medir hemoglobina glicada. Os 5.570 municípios, só 5% bate a meta. Todos elas, né? Então, a gente tem hoje um poder de entrega muito baixo. Então, eu acho que tudo começa... Que problemas que a gente quer resolver? A partir daí eu vou ver qual a infraestrutura que eu preciso para isso, como é que eu consigo garantir o acesso e o caminho, né? Porque a lei também tem a coisa de navegação, né? E eu falo, cara, não tem como você navegar num mar que não é navegável. Então, o primeiro que você tem que fazer é ter um mar navegável. Como é que você constrói um sistema onde você consiga andar nele? Ver quanto é que está o financiamento, para você poder fazer as escolhas que tem que fazer. Ao mesmo tempo, você tem que mapear o que está chegando de tecnologia, como é que está a legislação e como é que está a colaboração e a competição. A competição, por exemplo, se eu quero montar um negócio do SUS, num lugar em que tem saúde suplementar, às vezes eu tenho dificuldade em captar um recurso humano. Se eu tenho na ONCO você tem que dar uma regionalizada, porque 68%, 69% dos municípios brasileiros tem menos de 20 mil pessoas. Então não dá para você ter um sistema forte num lugar com pouca gente. Como é que é essa colaboração entre as cidades do Estado, do governo federal? Como é que é a disputa política? Como é que é essa disputa, não só às vezes a pessoa do município é contra o prestador, a Santa Casa, e não repassa para a Santa Casa. A gente, nesse processo da lei, da criação da lei, eu digo a gente, porque quem fez mais isso foi o Cláudio, a gente visitou mais de 80% das unidades habilitadas. A gente foi na ponta. São 343, né? Então, mais de 80% foi visitado. E aí você conversa com as pessoas, vê o que acontece, o que não acontece, por que não funciona. Então, na prática, hoje eu até comentei na outra reunião, quer dizer, primeiro, por que não funciona? Primeiro diagnóstico, tem que ter uma definição do que você quer entregar, e um primeiro diagnóstico é por que tudo que eu desenhei até hoje, que parecia perfeito, não deu certo? Essa é uma pergunta boa. Porque você começa a enxergar onde você tem que interferir para aquilo funcionar, porque a gente tem um hábito de criar um projeto, uma proposta, mas não criar a estrutura necessária para aquilo acontecer na prática. Aí você vai ter sempre aquele projeto que está perfeito no papel, no que vai dar certo no dia a dia das pessoas. Então, é uma mudança enorme na forma de você abordar os problemas, construir as soluções. Se a gente não conseguir fazer isso, tudo continua. Alô, voltou, voltou aqui. Eu vou fazer um ping-pong, então vou para a Caterine e perguntar para você. Uma dúvida que a gente sempre tem, e eu já confesso aqui que o meu olhar para o sistema público ele é meio míope, por desconhecimento mesmo, se o grande, eu sei que isso varia de local para local, se o grande gargalo acaba sendo o acesso à tecnologia mesmo, ou seja, você conseguiu fazer aquela jornada, teve a consulta de especialidade, conseguiu fazer a parte toda de diagnóstico, chegou no diagnóstico e o gargalo está no começo do tratamento, no acesso à tecnologia, ou se o problema vem até antes disso, Caterine. E aí entra muito naquela discussão, e é parte da política, o ponto que o ministro tocou da navegação, da sua experiência de alguém que está ali, né, na vida real, lidando com os pacientes diretamente. Onde dá para dizer qual que é o gargalo específico, a multiplicidade, o que é a sua visão sobre essa dificuldade de acesso? Gente, muito obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Estou me achando o máximo estar aqui com vocês. Pessoas tão experientes. Eu não sei nem por onde começar, mas acho que eu vou começar assim, trazendo um pouco da minha visão, da minha experiência e de como eu me surpreendi, né? Eu sou médica sanitarista, eu trabalho no SUS, pelo SUS, com o SUS, para o SUS, há 22 anos, por decisão, né? Não foi por falta do que fazer, não.
que tinha muita especialidade para escolher, e eu acabei escolhendo, né, fazer gestão pública, enfim. Na época era medicina preventiva e social. Você sabe o que é isso, né? Sabe. Então, e aí, gente, já ocupei muitos espaços, né, no cenário do SUS, né, como médica assistencial e vários níveis também de gestão pública do sistema, beleza. Tinha muito bem uma concepção, né, de diagnóstico com relação às barreiras de acesso no país. Pois me surpreendi ao chegar aqui na Abrale, né? E logo que cheguei, eu falei, bom, preciso entender esse contexto da oncologia, da oncohemato, né? Não é minha área, não tenho essa expertise, e preciso me apropriar, mas eu quero ter evidência, eu não quero, do meu ponto de vista, né, fazer concepções. E aí eu me surpreendi ao ver as nossas pesquisas, por exemplo, de jornada de paciente, a gente faz, né, para além da experiência do Observatório de Oncologia, de dados, a gente... Opa! Estou perdendo meus ouro aqui. Rapaz. A gente faz um mapeamento de jornada dos pacientes, né, olhando para pacientes SUS e pacientes que estão na saúde suplementar. E me surpreendeu muito perceber que, claro, existem várias barreiras, né, mas existem também várias dimensões de acesso. A grande maioria das barreiras, ou aquelas mais intransponíveis, né, no nosso mapeamento, olhando para as 5 regiões do país, estão no acesso à informação, ou seja, step número 1, né, quando a gente pensa em acesso. Depois, acesso ao diagnóstico. Tá? Então, os maiores tempos decorridos são para confirmação diagnóstica. E sim, depois tem as barreiras do acesso ao tratamento, sobretudo se a gente considerar as discrepâncias regionais, né, e as dificuldades também de chegar ao tratamento, sobretudo nas regiões mais vulneráveis do país. Então, veja que, por mais que a gente, óbvio, se debruce, né, nas questões diagnósticas e de tratamento, sobretudo falando de inovações e incorporações, é preciso considerar, né, todas as barreiras lá para o paciente, para que ele consiga ter minimamente, passar por uma suspeição diagnóstica e ter o caminho, como o Nelson bem falou, de possibilidade de navegar pelo sistema. Então, as barreiras estão muito iniciais dentro da jornada, o que torna, vocês sabem muito bem o que isso significa, né? Além do diagnóstico tardio, todos os impactos que isso traz do ponto de vista de prognóstico, resultado em saúde e também para o sistema de saúde. Então, é uma grande preocupação. Agora, eu queria fazer uma provocação, porque eu não aguento, e gostei muito de você trazer já o cenário da política, e gostei muito da sua fala, mas veja, tem ficado muito difícil, por mais que a política nova, né, a atualização da política, que ela já existia, não muda nada do ponto de vista automático, né? Ela traz responsabilidades, competências, novos direitos até, mas ela não muda nada por efeito único e exclusivamente. Concordo. Mas, por outro ponto, Nelson, está ficando muito difícil explicar, do ponto de vista social, como valor social, né? E direito também à informação para a sociedade, para os pacientes, para a sociedade em geral e pacientes, está ficando difícil explicar fatos como este, né? De você ter terapêuticas incorporadas e não disponibilizadas. O paciente, ainda que tenha um gap importante, né, de entendimento sobre o sistema e desafios de gestão do sistema, ele tem cada vez mais ampliado o seu arsenal de informação, né, para compreender a dinâmica minimamente e os seus direitos e tudo mais. Então, como explicar isso, né? Explicar que existem inovações que não estão incorporadas é possível, né? Explicar que há barreiras, ou dificuldades, ou tempo prolongado para que ele tenha acesso a aquela etapa do processo de cuidado, também a gente consegue, a gente acha, né, elementos. Agora, explicar que você tem um processo concluído, finalizado, uma incorporação e não disponibilização, está ficando complicado. Assim como a questão da lei, né, da nova lei. Então, a política, ela foi aprovada, né, entrou em vigor. Estamos todos trabalhando aí em apoio ao Executivo para a regulamentação e depois a implementação dela, e a gente tem dividido isso de forma pública. Vocês estavam lá comigo, né, no TJCC, a gente tem falado bastante sobre o tema. No entanto, como manejar essa expectativa social? Porque é inerente.
né? À medida que você tem muitos gargalos, muitos problemas, muitas iniquidades, né? E desfechos distintos, é claro que há uma expectativa social de que a lei promova mudanças, né? Pelo menos que enderece alguns desses gargalos. E aí eu acho que não há outro caminho. Eu acho que é assumir que a gente faz parte desse contexto complexo, que a gente precisa, como participação social, contribuir com esse debate, né? Assumir uma postura mais propositiva, entendendo que isso é um processo, como o Nelson bem colocou, mas também exigindo transparência máxima, né? Então, assim, eu não acredito numa função pública sem nem estou falando de processo e também de resultado, sem a máxima transparência. Então, nos preocupa hoje, como movimento social, ver que a gente não está conseguindo contribuir tanto quanto imaginávamos e estava previsto, né, através dos espaços colegiados aí de participação social com este processo. Eu espero que isso, de alguma forma, esse período finde, né, e a gente consiga trazer mais contribuições, né, e trazer a perspectiva, não só da expectativa da comunidade de pacientes, mas dos principais, na visão do paciente, das principais prioridades, né, com relação ao cuidado em saúde, porque acho que tem que estar na equação, né? Não dá só para pensar da perspectiva econômica ou de gestão pública, né? Ou de organização do sistema. É preciso também entender que a sociedade, sim, não tem como, ela tem expectativas, né, de atendimento às suas demandas, né? Sobretudo quando a gente está falando de um conjunto de doenças como esse, né? Doenças que a gente chama de crônicas, né? Mas que, de fato, no Brasil não estão ainda, de fato, se comportando como doenças crônicas no sentido da gente conseguir tratá-las assim, né? Então, diagnósticos cada vez mais tardios, cara, implicam automaticamente em desfechos cada vez mais catastróficos, né? Além dos custos dos cuidados. Então, acho que é esse o cenário. A política por si só ela não resolve nada, é vero, mas há uma expectativa natural que nasce com ela, né? Ainda mais nesse contexto de tantas barreiras, né? Perfeito, obrigado, Caterine. E eu vou aproveitar um pouco da sua fala para encaixar aqui, voltando no ping-pong, para o doutor Roberto, que normalmente, assim como eu, é alvo das provocações também, não? O gestor privado e o gestor público. Mas para encaixar esse ponto que a Caterine trouxe, na sua experiência, quem está lá à frente, né, de uma principal instituição que cuida do tratamento, inclusive em casos de alta complexidade, onde você enxerga essas barreiras? É uma deficiência no processo de incorporação? São barreiras orçamentárias pós-incorporação? Ainda é jornada, e eu lembro de ouvi-lo comentando várias vezes isso, né, do fato de que, muitas vezes, quando existe essa expectativa do INCA de entrar e resolver, mas pegava casos com estadiamento muito avançado. Eu lembro de você comentar da questão diagnóstica também, que é o mesmo ponto que a Caterine trouxe. Onde o senhor acha que estão as principais barreiras de acesso, principalmente para as tecnologias já incorporadas? Acho que tem que gravar ali, né? Primeiro, muito bom estar aqui com vocês. Eu posso dizer que você pode escolher o que você quiser. Tem várias, tem um monte ali. Acho que a coisa que a gente tem mais dificuldade é a implementação das coisas ali. Mas a gente tem algumas questões que são fundamentais. Assim. Primeiro, qual é o problema que a gente está diante? A gente está diante de uma população que envelhece, que tem doenças crônicas não transmissíveis, que aumentam os números das coisas assustadoramente. Então, quando eu olho para alguma coisa, para oncologia, a primeira coisa eu falo assim, a incidência não vai cair. Então, a lei já começou, um dos objetivos da lei é diminuir a incidência do câncer. Você não vai mudar a cultura em curto prazo, com todos os fatores que a gente já sabe de riscos relacionados. Com ameaças constantes. Por exemplo, soube hoje que no Senado tiraram as bebidas açucaradas, que antes foi incluído na Câmara como, entendeu, dentro do imposto nocivo à saúde, eles foram retirados, porque tem pressões de determinantes comerciais muito fortes que façam isso, embora todo mundo já sabe medicamente o que isso representa. A Soraya conseguiu reintroduzir a discussão dos déficits agora, porque a gente tem que ter uma regulamentação, quando a gente tem a regulamentação da proibição. Então, a gente tem ameaças contínuas, obesidade, que a gente só vê o sobrepeso no Brasil, que só aumenta a dificuldade da gente tributar a alimentação, todos os fatores. O Brasil é o campeão de agrotóxicos, é o país que mais usa agrotóxicos, com escassez
escala crescente, independente dos governos enormes aqui, com todos os fatores que você conhece que infligem ali. Então, eu acho que a gente não vai ter. Quando eu pego a curva de mortalidade, a mortalidade nas mulheres aumentando 71%. Em 700 cidades brasileiras, o câncer já é a primeira causa de mortalidade. As doenças cardiovasculares estão mais ou menos estáveis e a gente está subindo, a gente acredita que vai ser a primeira causa de mortalidade. Então, esse é um indicador importante para mim, para poder ver o que está acontecendo ali. Aí eu vou olhar de que se morre no Brasil. Eu olho que tem doenças que eu podia estar prevenindo. O colo uterino, por exemplo, está em todas as regiões brasileiras nas 5 principais causas de mortalidade. Eu tenho como prevenir isso. O que está me faltando hoje é como implementar políticas que são desenvolvidas desde 1965. O doutor Pinotti foi o primeiro que fez um grande programa, e até hoje a gente está fazendo. A gente tem uma janela de oportunidade agora com a vacinação, que vai ser importante, mas que só vai regredir daqui a 20 anos. E com o teste molecular, que a gente está agora tentando estabelecer. E aí eu vou falar a primeira coisa que fala de dificuldades. Qual é a dificuldade? A gente vai fazer o teste, tem o Projeto Pernambuco, lançamos em 2023, eu me apropriei daquilo, falei, poxa, ali vai ser, entendeu? Um microplanejamento para que a gente amplie depois e repita. Não é verdade. Quando a gente vai ver, a gente não tem um sistema de dados, a gente corre o risco de sacrificar os dados que a gente tem do Siscam hoje. É muito mais do que só uma mudança de método, porque é toda uma tecnologia. Aí eu vou vendo que 40% dos pacientes do Projeto Pernambuco não fizeram colposcopia. E a gente não tem isso resolvido ainda. Então, a gente está fazendo agora um projeto de faseamento em capitais que possam você, uma vez tendo a persistência do HPV, imediatamente você tem que ter o exame de colposcopia para ver se você tem lesão ou não. Estou dando um exemplo que a gente tem ali. Eu pego câncer de mama. E aí a gente pega ali. Eu tenho uma aula que eu vou dar amanhã que é de inequidade, porque a pergunta é o seguinte, são as drogas, são os procedimentos que levam à inequidade? Não, os Estados Unidos incorpora tudo. E é um país com enormes inequidades. Quem disse isso, eu estou apresentando lá os relatórios da American Association in Cancer Research. Eles estão botando todos os dados lá. Qual é o maior impacto na diminuição de mortalidade em câncer de mama, que a nossa só aumenta e aumenta muito, entendeu? Que lá eles conseguiram 25%, foi com um programa organizado de mamografia. Não foi com incorporação de dodiciclina, não foi com incorporação de TDM1. Claro que o tratamento é importante. O tratamento é muito importante na fase curativa, porque não basta fazer a mamografia. Tem que ter a biópsia e tem que ter o tratamento posterior curativo para você ter um impacto naquele indicador. É possível fazer. A gente tem no Brasil hoje um gasto, para vocês terem ideia, de 60% em quimioterapia, dos gastos oncológicos, que são poucos. 30% em cirurgia. 14% em radioterapia. Aí a gente fala de incorporação tecnológica. Vocês sabiam que laparoscopia não está incorporada na alta complexidade do SUS? Laparoscopia. Por que a gente não reclama tanto? Aí vem o outro lado também. Nada contra a sociedade civil organizada, mas talvez o lobby de pressão que a indústria consiga fazer é muito maior no sentido das drogas do que na saída de uma coisa que é curativa, que é a cirurgia, que não pode ficar sucateada como foi. Ela é desestimulada. Não sei se vocês sabem, mas o cirurgião é contratado com o número de cirurgias para fazer, porque ele não tem rentabilidade que ele pode ter na quimioterapia. Se eu abrir hoje possibilidade de habilitação de serviço de quimioterapia, todo mundo quer. Cirurgia, nego vai pensar. Radioterapia, nego já pensa muito, me dá o aparelho, me dá isso, me dá aquilo, porque eu gasto 14% em radioterapia, e radioterapia é curativa. Então, a questão é complexa, e eu não tenho como pegar meu budget e botar só em droga, porque vou pegar a Bralha e a hematologia, estava no congresso de hematologia. Sabe o que aconteceu? A gente saltou de Alqueran e prednisona, R$10 o tratamento, para usar quantas drogas hoje que vão levar 10 mil. Eu não saltei de 10 para 20, para 100, para 1.000. Eu pulei para 10 mil. Então, eu tenho um slide que eu botei uma casa e botei o Palácio de Versalhes. Então, eu estou morando lá. Eu não tenho dúvida que o Palácio de Versalhes é uma maravilha. Mas, quando o salto é esse, fica muito complicado da gente ver. Isso traz uma obrigação para todos nós. Qual é a obrigação? Definir prioridades. Então, eu acho que a lei é uma oportunidade da gente parar. O que a gente vai conseguir com cada etapa ali? Janela interna. Sabe quanto tempo demora um paciente dentro do INCA hoje para começar o tratamento? A média? 60 dias na cirurgia. Isso não pode acontecer. Por quê? Hoje, toda a minha porta de entrada é na cirurgia.
O cirurgião entra lá, a primeira coisa que ele pede, revisão de lâmina. Para que isso, gente? Foi o Sérgio Romano, que é do Microimagem, que deu ali, ele pede a lâmina para fazer. Uma coisa é você ter o banco de tumor, você pedir o material. Outra coisa é você revisar uma lâmina e isso demorar um tempo. Aí você pede uma tomografia quando você já tem uma tomografia do sistema privado. Aí você pede outra, não é boa, a gente precisa de outra tomografia, precisa documentar o cara. Isso vai trazendo internamente dentro. Então, a gente está fazendo todos os indicadores. Então, Nelson, aquilo que você está procurando no macro, que é mensurar, a gente está tentando fazer no micro da gente. Tem um painel hoje de todos os nossos indicadores assistenciais. O INCA é muito maior do que isso. Eu aprendi em 2 anos, você falou que eu estou muito tempo no INCA, eu não estou, não. Entendeu? Eu estou nessa aventura há pouco tempo aí, sou metido lá, já escrevi até capítulo de coisa, mas por muito interesse pessoal e de ler muito. Eu estou aprendendo enormemente, é muito complicado, mas uma coisa que o Nelson sempre falou e que é verdade, primeiro é isso, que você tem que agregar os esforços. Segundo, que você precisa de dados. Eu preciso ter dados lá, eu preciso ter os meus indicadores lá, eu tenho que ter a minha eficiência do centro cirúrgico, eu tenho que ter metas, parâmetros, índices de complicação. Eu pago de hemodiálise uma fortuna. Por quê? Porque o paciente que chega mais grave, ele complica mais. E aí, a justificativa que eu tenho, porque o sistema funciona de uma maneira também complicada. Ele, no setor filantrópico, ele contratualiza. Então, ele dá um tempo. Então, o médico que está lá em 3 dias chega para mim e fala assim, Gil, os casos complexos, eu mando para o INCA. O que é o caso complexo? O obeso virou complexidade, porque ele sabe que a chance de complicar cirurgicamente é maior, ele já manda para o INCA. Porque ele quer operar o cara e quer ter um turnover mais rápido, para aquele paciente sair e não complicar, ele não gastar mais, porque ele tem uma coisa menor. Entendeu? Então, essas coisas todas, quer dizer, o financiamento é um grande indutor. A gente gasta muito pouco em oncologia. Acho que, entendeu? Acho que a lei que o Wellington está colocando de aumentar o financiamento da oncologia é fundamental. A gente precisa lá. Segundo, a Conitec faz uma coisa que eu acho terrível para a gente, que é o fato dela fazer uma avaliação de custo-efetividade sem impacto orçamentário. Aí eu represo tudo lá em 2009. E aí a gente vai construir o PCDT. Aí, na hora de lançar o PCDT, que eu estou dizendo que é a obrigatoriedade do Ministério fornecer imidodiciclina e TDM1. Aí vai fazer as contas. Pô, 700 milhões. Tá, 2 drogas que não vão mudar indicador nenhum. E desses 700 milhões vão impactar em programa de radioterapia, melhorar a OCI para a mama, uma série de outras coisas. Então, o que eu acho, que eu tenho colocado, mas é a minha contribuição, o que eu tenho feito lá é levar aquilo que faço ali. Porque se eu estou naquela audiência, uma paciente olha para mim, olha nos meus olhos que eu não tenho essa medicação, eu falo, fiz isso a minha vida inteira e vocês sabem que eu fiz. E fiz muito bem. Porque se foi um médico muito respeitado, todo mundo encaminhou o paciente. Então, eu não fiz outra coisa a não ser olhar nos olhos das pacientes e tentar o melhor para ela. Agora, eu tenho que gerar o recurso da maneira mais impactante no indicador que eu tiver. Não é possível a gente não mudar a curva de colo uterino. É a mesma de mortalidade que a gente tem. O norte terrível, o nordeste terrível, mas no sudeste se morta entre as 5 causas. Uma doença que não tem que ser assim. Então, o que a gente tem de gargalos hoje, eu acho que a gente tem que pegar os esforços, juntar as ideias, ver. É claro que eu quero incorporar, adoro. Acabei de falar na mesa anterior aqui do pembrolizumab, que é uma medicação que transformou a minha vida como oncologista. A imunoterapia é transformadora. Ela pode oferecer. Não é bom curar câncer hematológico que a gente tem? É super importante. Agora eu tenho que parar. E tem que chegar com a indústria, sentar junto, como a gente fez com a Takeda, e falar, olha, vem cá, é nosso problema, não é meu problema. Eu não tenho recurso da FAEC, gente. Eu sou instituição orçamentada. A primeira coisa que eu falei das novas drogas, eu falei, olha, se alguém falar em FAEC aqui, eu levanto da mesa e eu saio, porque vem tudo para o INCA e eu não tenho nenhum retorno financeiro daquilo. Eu não incorporo nada, eu tenho que jogar dentro do meu orçamento, que já é estrangulado. Eu executo 99,9%, para não dizer que é 100%. Entendeu? Vou pedir suplementação lá, porque acabou o dinheiro antes do final do ano. Porque a gente trata. Mas é complicado, não tem como vir. Então, se cria um mecanismo que, às vezes, não compensa toda a cadeia que a gente tem. O que a gente tem procurado fazer é esse esforço. Quer dizer, primeiro, conhecer os nossos próprios gargalos. Aonde eu estou errando? Aonde o paciente está chegando? Primeiro, já começa com uma regulação que hoje não faz qualificação. Você tem um nódulo de pulmão, você entra numa fila, você entra lá, junto com um cara que tem derrame pleural, que é tudo câncer de pulmão. Aí se faz uma bandeira vermelha, amarela e verde. O que o médico já aprendeu? Bota vermelho em tudo, que teu paciente vai na frente. Então, perdeu-se. Aí, você vai olhar, você pede para o médico ir lá e sentar junto. Ele acha que é um trabalho menor fazer triagem.
Triagem é o fundamento número 1. Você, com a boa triagem, você já encaminhou, você já deu um caminho para você botar, pelo menos nas grandes caixinhas, melhor. Entendeu? Não, isso acha-se que não tem ali. Então, eu te falo ali, eu não sei quais são as soluções. Eu sei que eu trabalho de 8 da manhã às 8 da noite, todos os dias, e ganho uma emoção, porque eu acho assim, o que eu fiz na minha vida foi muito importante. Eu ajudei muitas pessoas individualmente. Hoje, o que eu tento fazer é mudar coletivamente. Isso tem uma diferença grande. Isso, quando você consegue uma pequena conquista, é uma coisa que te dá uma grande satisfação. Então, eu não tenho a resposta, eu já te falei, tem um caminhão de gargalos, mas acho que a gente está fazendo melhorar a remuneração da cirurgia. Não é possível, batalhei muito para a cirurgia. Ganhei um prêmio da cirurgia oncológica, eu ganhei um atestado e falar, puxa, você hoje contrariou os interesses da oncologia clínica, que é meu berço de origem, porque a gente está remunerando melhor a cirurgia. A gente está fazendo uma força danada na radioterapia. E, só para terminar, você vê como essa coisa é importante. A gente fez o Persus, comprou um aparelho que não tem toda a tecnologia. O que acontece com isso? Eu não tenho todo o rendimento que eu posso ter. Então, eu tenho um vazio existencial. Você imagina eu ter um serviço que eu consegui montar no interior de Goiás. Ele não consegue fazer hipofracionamento. Então, o número de pacientes que ele trata é muito menor do que a potencialidade que ele teria com uma tecnologia mais avançada, fazendo, entendeu, um hipofracionamento com 5 frações. Para cada um paciente que eu trato, poderia tratar 5. Então, essas coisas a gente está. E a Variant já entendeu isso, e hoje o negócio dela deixou de ser só vender aparelho, e ela está vendendo softwares de atualização para que você possa fazer upgrade nas máquinas e ir adiante. Então, dizendo que a gente hoje está dentro do Ministério, a gente é o braço técnico, eu não sou o braço executivo, a CGCAM é que está lá. Procuro trabalhar o mais próximo possível do Barreto, é um oncologista clínico também, temos algumas diferenças, às vezes, na maneira de olhar, temos uma sinergia muito grande no pensamento, e eu procuro influenciar com a experiência que o INCA tem. O INCA é uma escola, uma instituição de Estado de 87 anos. Uma coordenadoria é uma coordenadoria de governo. Ela já mudou antes, em um ano, 2 vezes, né? Já teve 2. Então, isso é complicado. É o que eu falo para todo mundo. A minha escola é uma escola de uma instituição que é uma instituição que tem 87 anos acumulando conhecimento. Obrigado, doutor Roberto, pela aula. E acho que é um debate interessantíssimo, né? E um ponto que, nesse caso, eu acho que existe até uma certa conexão entre o público e o privado, a gente tem um certo tabu de falar de visão orçamentária, né? Quando você fala de visão orçamentária, eles têm a impressão que você está falando em restrição de recursos. Uma boa visão orçamentária nada mais é dizer o seguinte: qual o melhor resultado que eu vou alcançar com os recursos que eu tenho, né? Nunca abrindo mão de ampliá-los, mas isso é gestão, não é público nem privado, é qualquer gestão, né? Dispondo desses recursos, qual que é a melhor aplicação que eu faço com esses recursos para conquistar o melhor resultado no nível coletivo. E, obviamente, muito mais fácil falar do que fazer, porque, quando impacta nos indivíduos, né, essa percepção individualizada de acesso traz uma dificuldade de compatibilizar essas diferenças. Rafael, fala um pouquinho da experiência da Takeda, cara. Foi até já citado aqui pelo Dr. Roberto. Qual a sua visão, e fique à vontade para falar, seja pelo setor, pela indústria, seja pela própria empresa, do que pode ser feito para o que já está sendo feito para caminhar, para efetivar esse acesso. A gente fala muito com a indústria, parece que o nosso debate está sempre focado na discussão da incorporação. E o pós, né? Vocês entram nisso, qual que você acha que é o papel da empresa e do setor em garantir esse acesso efetivo na ponta? Bom, muito obrigado. Boa tarde a todas e a todos. Para mim é um orgulho imenso estar aqui nesse painel. Uma aula, né, uma experiência aqui conjunta muito grande, né, para discutir esse tema. Mas primeiro eu queria agradecer à indústria, e aí eu não falo em nome da indústria, falo da minha experiência na Takeda com esse tema, nesse tipo de discussão. Para a gente ter um lugar, um espaço de fala, nessa discussão é muito importante. Até para reconhecer que, e muito do que a gente falou acabou permeando a questão da eficiência, isso não é diferente também quando a gente pensa na indústria como um ente que faz parte desse ecossistema da saúde, né? Como que a própria precificação, como que os requerimentos dos estudos clínicos para que a gente consiga
passar por um processo de ATS, comprovando o benefício mesmo da medicação, da necessidade médica não atendida, dentro de uma premissa que faça sentido para a sustentabilidade do sistema. Eu acho que o primeiro passo é a gente também entender que a gente é parte desse sistema e pode ser parte da solução e não parte do problema. Acho que esse é um mindset muito importante e, para mim, de novo, eu agradeço muito da gente poder estar aqui nesse evento maravilhoso, para conversar um pouco sobre esse assunto. E, como Takeda, né, a gente, antes de estar na oncologia, eu estava na área de acesso. Então, eu participei, ao longo dos últimos 5, 6 anos, de muitas iniciativas, seja de incorporação em Conitec, seja incorporação na ANS, tentando desafiar algumas premissas que talvez não fossem muito desafiadas dentro de uma ótica de indústria farmacêutica. A gente teve um caso aí, só para não fugir muito do tema, que a gente está falando da política e do SUS, e esse é um compromisso muito grande da gente olhar o valor da inovação como totalmente entregue, quando de fato o medicamento consiga chegar na população como um todo. E no Brasil não tem como pensar isso sem pensar no SUS. É fácil, entre aspas, falar em o medicamento oncológico chega mais rápido dentro do sistema privado, mas como é que a gente consegue trabalhar para minimizar esse gap que a gente tem e conseguir um sistema mais equânime? Então, um exemplo que a gente teve foi, dentro da ANS, você sabe, não tem o preço ofertado, é tudo comparado com o preço lista. E a gente teve um processo que a Takeda voluntariamente reduziu em lista o preço para chegar numa razão de custo-efetividade adequada para a incorporação. Isso aconteceu no ano passado, acho que até foi bastante inovador, virou um case. Quando a gente pensa em SUS, e aí a fala da Caterine foi bastante interessante, porque ela me lembrou, quando ela fala de como é que eu vou explicar isso para a sociedade. A gente teve um pouco desse dilema de como que a gente vai explicar como uma empresa global, dentro de um processo de incorporação que aconteceu. A gente tem um produto dentro dessa situação incorporado, mas que, na prática, a discrepância entre o valor de repasse da APAC acaba fazendo com que a utilização seja muito pequena. Então, a gente levantou o dado, menos de 6% de uma potencial utilização de um produto nosso acaba sendo efetiva de um produto que tem uma variação muito grande entre o valor incorporado pela Conitec e o valor, na prática, que a PAG, sendo que organizações, como o Dr. Gil falou, nem são regulamentadas, são orçamentadas. Então, tem uma complexidade bastante grande, mas isso acaba também trazendo um pouco dessa discussão que eu vejo de uma forma otimista também em relação à política. Claro, precisa das regulamentações. Existe agora uma possibilidade, né, de compra centralizada, e acho que esse é um grande debate, se a compra centralizada é melhor ou se a descentralizada como é. O que eu sinto falta um pouco é de, voltando à parte dos dados, né, como é que a gente olha o que a gente já tem. Existem medicamentos em oncologia que são de compra centralizada. Existem medicamentos que talvez seja a norma para a oncologia que são de compra descentralizada. Tem diferença no percentual que eles conseguem atingir, de fato, o paciente? A gente tem experiências fora da oncologia de compra centralizada em que o acesso acaba sendo mais efetivo. Ao mesmo tempo, a gente tem que considerar, obviamente, os desafios de logística, os desafios da burocracia, os desafios do recurso como um todo. Então, no final das contas, é uma equação muito, muito complexa. Se todos nós, né, estivermos com o mesmo mindset para colaborar nessa discussão, acho que isso acaba ecoando em todas as partes para a gente pensar em soluções
talvez a solução mágica que vai trazer a resposta para tudo, ela não exista. Então, também o quanto que a gente consegue fazer as perguntas certas, consegue priorizar as questões certas para seguir avançando. Porque a política ela é bem ampla, né? Tem a parte da prevenção, tem a parte do diagnóstico precoce, da navegação, da própria questão de incorporação dos medicamentos. E essa dúvida, né, dúvida razoável em relação a vai ter efeito na prática, acho que tem um arcabouço, tem um framework interessante, mas como é que isso vai ser regulamentado na prática? Como é que isso vai ser, de fato, né, trazer essa efetivação do acesso para o paciente na ponta? Então, acho que é uma preocupação nossa também de fazer parte do ecossistema como um todo, de buscar sistemas sustentáveis. Acho que não é uma... às vezes a gente pensa como uma dicotomia entre é melhor estadio avançado e vai usar mais medicamento e vai ser mais caro e é bom para a indústria. Não. Se o sistema for bom, ele vai ter que ser bom para todos. Uma solução que, invariavelmente, algum paciente vai ter que utilizar, mas que seja utilizado na quantidade certa, que a gente consiga ter mecanismos como um todo. Então, a gente tenta, você perguntou um pouquinho da nossa visão, olhar um pouco também da jornada, né, desse paciente, seja antes, seja depois do diagnóstico, para entender também as formas que a gente pode contribuir. Mas concordo que assim, temas como eficiência é uma coisa que permeia todos os atores, apesar de talvez com perspectivas e óticas ou indicadores um pouco diferentes, quiçá a gente consiga um dia ter indicadores alinhados, né, como sistema, que possam também melhorar nossa visão de eficiência, mas acho que são um pouco dos pensamentos que a gente tem trabalhado e discutido no nosso grupo para tentar trazer novas soluções. Bacana, obrigado, Rafael. Eu sei que a Catarina tem um hard stop às 6 horas, que já passou, inclusive. Vou passar a palavra para ele, depois eu abro, até porque assim, temos uma plateia super qualificada. Tão qualificada quanto a mesa. Eu quero ouvir comentários e perguntas. Só agora assim, quase que um bate-papo entre colegas e amigos aqui. Uma pequena reflexão, né? Acho que às vezes a gente cai numa armadilha ou numa tentação, até por comodidade, de pensar de uma maneira segmentada, né? Só que assim, fica a dica. A mesma crítica que a gente faz sobre a gestão do sistema de saúde serve para a gente também, o nosso raciocínio. Então, claro que quando você está fazendo saúde populacional, gestão de saúde pública, gestão de políticas públicas e sistemas de saúde, o ponto da sustentabilidade é crucial. E sim, a gente precisa atuar e tomar decisões com nível de responsabilidade, compromisso e priorização, entendendo os impactos que isso vão proporcionar. Já a discussão de valor fica também uma outra provocação. O valor para quem? Né? Porque esse é o foco. Né? Existe uma valoração também segmentada, e acho que não é por aí. A gente precisa pensar no valor em saúde para o paciente, que é o beneficiário último de tudo que nós fazemos. E voltando à questão da segmentação, então, assim, por mais que a gente precise de priorização, tudo importa, gente. E, às vezes, eu me sinto um pouco desconfortável de ter que trazer isso nos debates, porque não é só sobre incorporação de novas tecnologias, com certeza, mas tudo importa. E tudo importa, ao mesmo tempo, agora, porque é preciso também desenvolver os sistemas. Então, claro que a gente vai ter que começar por algum lugar, né, e tentar melhorar desafios que estão aí há 35 anos, desde da vinda do SUS, né, como de integração de serviços, coordenação assistencial, né, a integração de redes, e poderia citar aqui mais 20 ou 30 ou 40 desafios que a gente ainda não superou, inclusive o do acesso. Né? Porque acesso, a gente fala assim, parece uma coisa, mas acesso tem um conceito muito amplo e complexo, e a gente está muito longe de oferecer acesso para a população, gente.
Né? Vamos botar o pé no chão, muito longe, mas muito. Então, eu deixo uma reflexão que a gente não caia na tentação de fazer uma segmentação, uma análise segmentada sobre os desafios do sistema. Tudo importa. Promoção, prevenção, rastreamento, atenção primária, secundária, diagnóstico, tratamento conservador, tratamento que já está aí. A gente não consegue oferecer o acesso adequado, oportuno, em tempo, no local de moradia do cidadão, de tratamentos convencionais em oncologia. Pô, de verdade, a gente está longe do acesso. E, por fim, minha última provocação, que sempre fica na minha cabeça, essa discussão de inovação tecnológica, ela precisa também ser superada do ponto de vista de só pensar em produto. Né? Então, inovação, tecnologia gera produto. Sim, gera produto, mas pode gerar ganhos de eficiência, né, para o sistema de saúde se a gente pensar em processos, em métodos, metodologias. Né? Então, coisa pequena, né, como telemedicina, teleconsulta, cara, isso tem um potencial de minimizar as barreiras de acesso para as áreas mais remotas imensas. E qual é a nossa capacidade como sistema, como SUS, de fazer isso de uma maneira rápida, eficiente e para todos? Então, nós temos aí grandes oportunidades de incremento de eficiência, né, a redução de desperdícios, duplicidades, perdas do sistema, que não passam só por ampliação de financiamento, né, e de orçamento público para a saúde. Passam por melhoria de gestão. Então, que a gente não esqueça disso. Agora, tudo importa. A gente precisa pensar lá na solução do enfrentamento dos principais cânceres mais incidentes e da mortalidade, do perfil de mortalidade, com certeza, mas tudo importa, e tudo importa ao mesmo tempo agora para a população. Né? A gente tem que pensar em toda a cadeia aí do cuidado e também de impulsionar as questões de incorporação, sim, das novas tecnologias. Né? Claro que isso tem ciclos, mas é isso, tudo importa. Acho que faz todo sentido. É o risco que a gente tem às vezes, e é tão difícil acomodar. Né? Tem tanta coisa para fazer, você corre o risco de ficar naquela inércia do quão gigantes são os desafios. Né? Você, cara, tem tanta coisa para fazer, não vou começar, eu preciso começar em algum lugar. E eu vi isso de um gestor público, não sei nem se foi o próprio Dr. Roberto, mas eu vi de alguém que tem essa experiência de gestão pública, é o seguinte: olha, paciência, cara. Você vai estar avançando um monte de coisas. Eu sei que às vezes você fica chateado, fala assim, poxa, mas eu andei tanto aqui, e o pessoal só consegue olhar para isso aqui que eu realmente não consegui. Faz parte. Né? Eu tenho um pouco essa visão também, mesmo no setor privado. Fala assim, cara, continua focando no que você consegue avançar e olha para lá que você tem que avançar também. Mas ter essa expectativa, porque os pontos de tensão da sociedade vão sempre acontecer. E um ponto que eu sei que estou roubando um pouco a fala, mas você falou e eu concordo muito. A gente na saúde, eu não estou há tanto tempo na saúde, estou há 7 anos. Às vezes tem uma dificuldade enorme em trazer a teoria que a gente pensa e aplicar e ver ela acontecer na prática. Sabe? A gente já falou várias vezes sobre isso. Você falou do exemplo da teleconsulta. Para mim, tem uma carga de frustração pessoal tão grande de teleconsulta, porque eu não entendia nada de saúde, e alguém me disse que era maravilhoso e ia ajudar muito. E tinha uma teoria perfeita. Poxa, a teleconsulta vai fazer, principalmente a teleconsulta de urgência, vai ajudar na navegação, vai ajudar a evitar que aquele paciente vá para o ponto-socorro, eu vou conseguir aplicar lá os 80%, eu já vi 80%, 75%, 85% de resolutividade no primeiro contato com o médico, com o enfermeiro, assistente, 15% vai marcar uma consulta de especialidade, 5% vai parar no PS. Brigamos demais, poxa, problemas, desafios corporativistas, CFM descendo a pancada. Eu lembro de Adriana Ventura se matando lá no Congresso para aprovar. Precisou vir uma pandemia, né, para tirar o negócio do chão, virar, e aí você, poxa, vai funcionar. E aí o Romeu Domingos do DASA trouxe um dado que eu fiquei assustado. Ele falou assim, Renato, na pandemia funcionou super bem a telemedicina. A teleconsulta funcionou super bem, entregou esse resultado. Quando passou a pandemia, todos aqueles comportamentos que a gente tinha, né, do PS como porta de entrada, voltaram iguaizinhos. Né, voltou todo mundo para o PS. Aquele problema de navegação no hospital terrível, do cara não conseguir atender, dificuldade de priorizar, aquele PS lotado com um monte de paciente que não precisaria estar ali. E eu falei, bem, pelo menos a telemedicina baixou o volume. Não. Tinha uma porta aberta ali. Alguém encheu aquela porta, virou um volume de consulta.
Aí eu falei assim, olha a quantidade de volume de cuidado que eu estou entregando. E o que me deixava mais maluco era a ferramenta que viria bem aplicada para ajustar na gestão, não só não entregou o que a gente esperava dela, como ela virou um outro problema. Então, assim, esse é um outro ponto que a gente tem na saúde, né? Você desenha uma teoria, a gente tem uma dificuldade enorme de tirar aquela teoria do papel e colocar na prática e fazer ela funcionar de fato. Eu vou deixar você super à vontade, mas aí já passo para o ministro. Ele não gosta que chama de ministro, então. Doutor Nelson. Pô, Renato, mas isso aí é a vida como ela é, né, cara? Tudo na teoria é perfeito, bota na prática é tudo diferente do que você imaginava, né, cara? Mas aí aquilo que você falou, eu sendo assim um pouco menos radical, a lei faz muita diferença. Ela é muito parecida com a portaria, só que a lei ela passa a ser coordenada por órgão de controle. E o que a gente está fazendo hoje? A gente está indo falar com o órgão de controle. Entendeu? O que a gente fez? A gente pegou todos os dados, a gente hoje mapeia por município. Então, se você olhar, a diferença dos municípios é inacreditável, é um negócio que você não consegue imaginar. Só que a gente tem isso em números reais agora. A gente mapeou os 5.570 municípios. Todo o financiamento, quanto é que vem do governo federal, quanto é repasse, quanto é a origem, a gente sabe tudo. Você imagina, pegou tudo o CIOPS, é tudo dado oficial. Mas foi transformado num banco de dados que nem o TCU tinha. Porque a gente já apresentou para o TCU e eles se interessaram em trabalhar com a gente, só para ter uma ideia. E, além disso, o que a gente vai fazer? A gente vai medir desfecho. Então, a gente vai medir... E, além disso, a gente vai trabalhar IDH, para ver o impacto de determinantes sociais da saúde. Então, a gente vai pegar financiamento, desfecho e IDH. E aí, a partir daí, a gente vai fazer um mapa do país inteiro, para poder fazer um diagnóstico inicial. E o que é importante, o trabalho com o TCU não é punitivo, é de prevenção. Só que o TCU se interessou porque eles vêm brigando por isso há um tempo e nunca tinham visto um banco desse. Então, a gente hoje está fazendo isso para poder ter um ponto de partida, né? E, a partir daí, a gente espera... E porque isso que você falou, por exemplo, não lembro agora se é mama ou colo de útero, mas tem um levantamento... Por que as mulheres não fazem exame? Cara, tem, acho que 40% diz que acha que não é importante. 15% acha que tem vergonha. Então, tem todo um problema de cultura, de educação, que se você não trabalhar, não tem solução de saúde direta que resolva. E aí, se você olhar hoje, tem um dado que saiu, que é o seguinte, 47% das crianças hoje vivem na linha da pobreza ou da extrema pobreza. Como é que você acha que um país desse vai evoluir? Essas pessoas não têm dinheiro nem para comer direito. Qual você acha que vai ser o nível de educação? Se a pessoa está formando intelectualmente, está se formando culturalmente, e essa pessoa vive na pobreza, não sabe se vai ter comida direito, entendeu? Então, essa discussão simplória que a gente tem do que é a saúde, eu digo sempre que você nunca vai... se você quiser, você só vai cuidar da saúde de alguém quando você cuida da vida dela. Você nunca vai resolver a saúde sem cuidar da vida, entendeu? Então, só para você saber o que a gente está fazendo. Isso é coisa real, está acontecendo nesse momento, né? Então, a parte, por exemplo, a gente tem conversado com o Gil, a gente vai mapear, está levantando até nos dados, tudo é dado do SUS. O que realmente está acontecendo de incidência em cada município, né, para ajudar um pouco, né, para a gente tentar sair do que é o dado de uma modelagem matemática. Então, tudo isso, o banco ficou espetacular. Eu sei, eu já vi uma viu, boa né? parte. Ficou espetacular. E é isso, eu acho que são essas iniciativas que vão se somando e tal. O único ponto é que elas precisam ter efeito vinculante, né? Elas precisam proporcionar efeito em cadeia, porque senão, Nelson, assim, daqui a pouco a gente está há 20 anos falando das mesmas coisas, assim como eu já ouvi, inclusive de alguns de vocês, que eu acompanho há muito tempo, os mesmos desafios do sistema e muitos esforços colocados aí, né? Então, acho que é por aí mesmo. E só uma coisinha. É magnífico que possa trazer os órgãos de controle, os tribunais de contas, né, para esse processo. E também, enfim, Ministério Público, todo o sistema de justiça, né, porque não dá para dissociar também os poderes. Né, eles têm que ser interdependentes e colaborativos, porque são muitas etapas do processo para poder ter um efeito final. Então, instrumentalizar os órgãos de controle é sensacional.
né, porque eles também têm muitas dificuldades de ter metodologias consistentes, né, que possam auxiliá-los na análise da entrega dos serviços públicos, né, com eficiência e todos os outros parâmetros. Então, parabéns. Já aproveita, porque a nossa assistente ali levantou um Eu cartazinho. vi a plaquinha. Que eu não enxergo nada. Tava Existe uma chance 10 remota, minutos. existe uma chance remota, ela tem escrito assim, estou adorando a sua mediação, mas não acho que seja isso. Então, vamos partir do pressuposto que há algum tempo limite para concluir, que eu vou pedir, vou dar um minutinho para cada um de nós deixar uma mensagem final, começando por você, Caterina, já vamos fazer a Tá reversão bom, aqui. Ó. eu quero dizer, depois de tudo isso, que eu super acredito no processo de mudança. Eu só acho que a gente tem que ser um pouco mais acelerado, coordenado e disruptivo, porque olhar sobre o mesmo prisma não vai levar a gente para outro resultado. E olhar sobre outro prisma isoladamente também não vai surtir efeito, né? Acho que quando a gente tem um cenário de doenças preveníveis, evitáveis e tratáveis, com alta incidência e levando a um número grande de óbitos no nosso país, né? Não vou repetir, o doutor Gil muito bem já falou, cara, a gente está com um cenário urgente, né? Então, a gente sabe toda a dificuldade aí das políticas públicas promoverem impacto a curto prazo, mas elas precisam sair do papel. Então, acho que esse é o compromisso, que precisa ser um compromisso coletivo, público, né? E trazendo responsabilidades e competências a todos que a têm, não é isso? É assim que a gente vai fazer o caminho da mudança. Mas um pouquinho mais acelerado, porque senão não dá. Né, se tem uma linha que merece a priorização. É essa. E quando a gente trabalha bem, entrega muito valor, é oncologia. E você sabe que sempre me perguntam, né? Ah, mas isso é puxar a brasa para sua sardinha. Não, veja bem. É um problema de saúde pública de magnitude, de relevância e de impacto social. Então, não tem nada a ver. A gente não é os doidos da oncologia, né? A gente tem um olhar sobre a saúde pública, a saúde coletiva. Faz então, todo sentido. Rafael. Que bem parecido com o que a Caterine falou. Entendo que tem uma questão da política, a gente vê com bons olhos. A gente chama esses produtos aí que estão incorporados sem acesso do limbo, eu não gosto muito desse nome, mas acabou se convencionando essa lista que tinha 11 produtos, agora ela cresceu um pouquinho. 2 produtos tiveram uma solução, que foi a criação de uma PAC exclusiva de medicamento e não de procedimento. Então, para trazer esse valor da PAC, mas eu acho que, sobretudo, o seu exemplo da telemedicina, para mim, foi bem relevante quando a gente olha nessa ótica da política pública, né? A gente tem a sociedade, o legislativo tem a melhor das intenções. Fatalmente, quando a gente implementa, você vai ter alguns efeitos secundários, efeitos terciários. Como é que a gente acompanha isso? Como é que a gente tem talvez um mindset de aperfeiçoamento, monitoramento e aperfeiçoamento dessa dinâmica? Porque me dá essa percepção de que talvez seja um ciclo mais produtivo para você formular e revisitar do que essa é a política, isso vai solucionar tudo, e isso estanque vai ser a melhor realidade, né? A gente vive num mundo em transformação e talvez esses passos, essa mensuração constante, talvez traga um pouco desse mindset mais ágil de celeridade. Os grandes modelos de gestão falam que é o famoso processo de melhoria contínua, né? Doutor Roberto. Não, muito rapidamente, dizer que a gente vai olhando, tudo que falou aqui, a gente podia conversar um tempão, por exemplo, eu tenho uma experiência com a telemedicina que é muito boa, porque talvez o meu hospital não tenha uma porta de aberta tão grande assim. Quer dizer, a gente não é uma porta aberta, é uma dificuldade que a gente tem, dificuldade. A gente elaborou para pacientes terminais a nossa telemedicina, o Lila, né? E está sendo um sucesso maravilhoso, uma coisa que na prática a gente está vendo reduzindo, a gente está fazendo isso no HC1. Então tem uma coisa também complicada, às vezes é facilitador de um lado, facilita de tal maneira que você anula outra solução que você tinha. Nossos pronto-socorros ficaram muito ruins, talvez fosse uma solução, todo mundo tinha medo de ir no hospital. Todo mundo vai lá e é atendido muito bem, e o cara fala, não, eu vou passar por lá, não vou perder tempo aqui no telefone. Então é isso. Então, as experiências são diferentes dentro da realidade. A gente tem uma experiência com aqui, estamos discutindo uma coisa que eu vejo a minha vida inteira, risco compartilhado. É difícil implementar para caramba. Mas eu peguei minha parte de pesquisa, depois que vocês foram lá, falei, olha, vamos estudar isso muito profundamente para ver o que a gente pode ter. Entendeu? Eu também ouvi a vida inteira que uma porta de entrada para os pacientes é pesquisa. 1% dos pacientes do INCA entram em pesquisa, 1%.
A maioria não está. Então, não é acesso, nada. É uso compassivo. Eu não quero fazer uso compassivo de droga que eu não vou ter a melhor condição de incorporar, que só vai me dar uma coisa que eu estou legitimando. Eu não quero ter coisa no INCA que eu não esteja validando para todo o sistema. Eu não posso fazer a PAC para o procedimento, botar uma droga como melanoma, botar subprecificada, porque o cara continua dando DTIC e ganha a PAC toda, e eu não cobro desfecho. Então, eu tenho que ter outro mecanismo. Por quê? Tem duas coisas que eu aprendi com o capitalista, embora seja uma pessoa a minha ideologia até o paralelepípedo sabe qual é, entendeu? Ali, uma é assim, o capitalismo não é burro. Então, quando a sustentabilidade começa a estar aí, é o que está acontecendo no mundo inteiro, é que está na hora de parar e pensar que o mecanismo tem que ser diferente. Não está dando. Não está dando ali, essa realidade não tem. A segunda coisa que a gente tem é que a gente não vai mudar esse sistema. Está aí o mundo mostrando para mim todo dia. Aí, ó, sua narrativa está antiga, está aí, tá, coisas têm que mudar. Então, eu tenho que parar e buscar os marcos civilizatórios. Nós não podemos trabalhar com oncologia sem ter humanidade, sem ter as coisas que a gente faz para fazer. E é o que a gente procura fazer. Os laboratórios têm procurado a gente sistematicamente com todas as propostas, tem transferência de tecnologia, tem produção nacional, tem o Complexo Industrial da Saúde produzindo, a gente estava conversando na mesa anterior sobre isso, é perda de patente que a gente pode ter com transferência de tecnologia, isso trazer uma facilitação, é uma política de preço com a medicação com várias indicações, tem que reduzir o preço, é obrigatório, é a única tecnologia que mantém o preço das coisas, e a gente tem que garantir o acesso de alguma maneira, isso é um dever de todos nós, que a gente está tendo ali, que a gente está fazendo ali. Só tem uma notícia triste para você. O pé de dinheiro que eu plantei lá no INCA, naquele terreno, não cresceu nenhum, não saiu um cachinho lá. O orçamento da gente está congelado desde 2017. A gente conseguiu agora um aumento, a gente conseguiu, porque a gente faz um esforço para inventar outras possibilidades de renovação tecnológica, de tudo isso. E aí é que vem, cara, a gente tem que definir todos os dias. Eu estava brincando aqui que amanhã eu tenho uma reunião de orçamento, que, na verdade, a gente tem uma verba de orçamento para aplicar em 2025. Me trouxeram uma cartinha de Papai Noel. Todo mundo queria tudo, entendeu? Eu falei, olha, para tudo que você quer carta de Papai Noel, entendeu? Vocês foram bons alunos, bons meninos, tudo isso, mas não dá. A gente tem que priorizar o quê? Olha a situação que eu fico, eu tenho que trocar meu pet, eu não posso deixar de ter o pet. Porque, isso que eu falo, as tecnologias, hoje, são muito assim. Eu tinha um grave problema, que era o SPECT, que a gente é o único hospital com medicina nuclear eficiente no Rio de Janeiro, aqui na cidade do Rio de Janeiro. O SPECT, diferente de todas as tecnologias, veio mais pesado do que era antes. Aí eu tinha que fazer uma obra estrutural, porque era no terceiro andar, eu tinha que levar lá para o solo. Alguém inventou a fibra de carbono, graças a Deus, e me deu uma solução de engenharia que eu não vou precisar trocar. Mas são coisas muito impactantes, entendeu? Que a gente tem. Então, eu acho, só para fechar, que a gente tem que fazer muito o que a gente está fazendo aqui. Discutir. Eu bato nesses pontos. Como é que a gente vai estar olhando para esse universo, escolhendo os segmentos, recebendo a indústria dentro do possível, da solicitação. Olha, qual é a tua proposta que você traz para mim, para que eu possa estar aqui trazendo isso para o INCA. Colocando o INCA é uma plataforma, ele não é para ser o amiguinho que tem a bicicleta que o outro não tem. Ele é uma plataforma de validação para o SUS de tecnologias que têm que ser ampliadas para todo o sistema, para que não tenha uma coisa que a gente não tem hoje, que é inequidade. A gente quer equidade. Perfeito, doutor Roberto. Não. Doutor Nelson Tach, concluindo, você sabe que a gente faz muito evento, fala muito, e eu ouvi um amigo meu que falou assim, Renato, tem algumas pessoas, eu sou assim, que elas funcionam bem pelo aquele método das aproximações sucessivas, né? Você fala uma vez, você fala a segunda vez a mesma coisa, você ouve, depois de algum tempo você acaba incorporando aquilo, consegue avançar. Então, às vezes parece muito contraproducente, mas toda vez que eu sento, hoje eu estou saindo daqui um pouquinho diferente do que eu entrei, muito do que eu ouvi de vocês, né? E olha que eu já discuti muito esse tema. Por favor, fechando com chave de ouro. Ministro Nelson Tach. Olha só, o que eu acho? Não, eu tenho, quer dizer, hoje em dia eu trabalho com o Ministério super gentil, Estado, município, Anvisa, ANS, o órgão de controle. E a sensação que eu tenho é que a gente começou um movimento de melhora, né? A capacidade de trabalhar o dado, porque o dado ele é fundamental, porque ele fala por ele mesmo, né? Então, a impressão que eu tenho hoje é que a gente chegou num ponto em que a melhora vai ser inevitável. Porque a pessoa às vezes fala, pô, o senhor está ficando pior, está piorando. Eu falei, pô, tem que piorar muito.
Porque você só consegue voltar depois que piora de vez. Tem horas que tem que Eu sou botafoguense, eu sei como é que funciona como é que isso. funciona isso. Então, se você olhar hoje o SUS tinha lá alguns 5 grandes pilares. Vamos pegar 3 aí. Vacina não consegue deslanchar. Atenção primária não está conseguindo entregar. E você vê o escândalo que foi dos transplantes. Então, o que era pilar do SUS começa a cair. Do SUS começa a cair. Você vê a dificuldade que vive a saúde suplementar hoje. Então, a gente chegou num ponto em que ficou realmente muito ruim. E isso é bom, porque é a hora em que todo mundo para tentar resolver. Antes disso, é cada um por si. Então, a sensação que eu tenho hoje, por tudo isso, é que a gente começa um movimento de recuperação. Se vai dar certo, eu não sei, mas a gente vai tentar. Não, eu acho que a gente começou um momento de retomada da saúde. E aquilo que a gente falou na outra mesa, que é muito legal, é que essa retomada seja do país, e não nem do SUS, nem da saúde suplementar. Tem que ser tomada do país. Isso é um movimento que tem que ser fundamental. E para concluir, eu vou pedir uma salva de palmas, tanto para a mesa, mas para essa plateia guerreira que veio aqui e ficou com a gente até o final. Obrigado.